Deixar de pagar imposto leva você para a cadeia? Na maioria das vezes não. É justamente aí que quase todo mundo se confunde. Inclusive empresário que toca empresa há 20 anos. Eu sou Maurício Montanarini, advogado criminalista, e nesse vídeo eu vou separar uma coisa de outra sem juridiquês. No fim, você vai saber a diferença entre dever para o fisco e cometer um crime. Essa diferença, em alguns casos, é a sua liberdade. Imagine que você jantou em um restaurante e na hora de pagar, percebeu que esqueceu a carteira. Você fica devendo. É chato. Vão te cobrar. Mas ninguém vai te chamar de criminoso. Agora, muda o filme. Você jantou, chamou o garçom, disse que ia ao banheiro, pulou a janela dos fundos, mudou tudo. Você não deixou de pagar, você enganou. O imposto é a mesma lógica. Só dever imposto, em regra, não é crime. É um problema de cobrança. O Estado vai atrás do seu patrimônio. Abre uma execução fiscal, a polícia nem entra nessa história. O que transforma a dívida em crime é fraude. É a mentira contada para o fisco, para pagar menos do que devia. A nota fiscal que não existe, a receita escondida, o documento adulterado, a empresa fachada em nome de um laranja. Sonegar, no fundo, é mentir para o governo sobre quanto você ganhou ou quanto você deve. Isso tem nome, e o número é a Lei 8.137 de 1990. Ela organiza os crimes em 2 andares. No andar de cima, o mais grave, está a fraude, que de fato derrubou o imposto. A pena ali chega a 5 anos. No andar de baixo, ficam as condutas mais leves, com pena menor. Guarda só a ideia central. Sem mentira, sem fraude, normalmente não há crime. Há dívida. Agora, um ponto que parece piada de tão estranho é a regra mais importante de todas. Naquele crime mais grave de sonegação com fraude, o crime não existe juridicamente enquanto o fisco não termina a conta dele. Pense em um pênalti. Ninguém marca a falta antes do juiz apitar o início do jogo. Aqui é igual. A Receita precisa primeiro atuar, abrir o processo dela, deixar você se defender lá dentro. E só quando essa conta fica definida, quando acabam os recursos administrativos, é que se pode falar em crime. Antes disso, falta o que a gente chama de justa causa para a denúncia. É por isso que protege você, porque muita atuação encolhe ou cai dentro do próprio processo administrativo. Eu já vi conta de milhão virar zero depois da defesa. Se a polícia pudesse incriminar antes disso, estaria prendendo gente por uma dívida que talvez nem existia. Quem fixou essa regra foi o Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante 24. Se você é da área e quer anotar, esse é o número. Mas quem só quer entender, fica a frase. No crime mais grave, sem o fisco fechar a conta, não tem crime. E aqui vem o ponto que mais choca quem não é da área. Se a pessoa paga tudo o que devia, o crime some. Juridicamente, é como se ele nunca tivesse acontecido. A gente diz que a punibilidade se extingue. Esse é praticamente o único crime do nosso sistema que você apaga com um boleto. E não é só antes de tudo começar. A regra de hoje permite o pagamento em momento bem avançado, inclusive depois da ação penal já ter começado. Quem traz isso é a Lei 10.684 de 2003. E tem mais. Se a pessoa parcela a dívida, o processo criminal fica suspenso enquanto ela vai pagando. Eu acho esse desenho de lei fascinante. E ele tem 2 lados. O que eu vou te dar para você decidir o que você acha. De um lado, tem quem critique e diga que isso vira um imposto prêmio. E quem tem dinheiro paga e escapa. Quem não tem, responde o processo até o fim. Do outro lado, tem quem defende e diga
que o Estado quer mesmo é o dinheiro de volta no caixa. Não é encher presídio com o empresário. Os dois lados têm um ponto de razão. E é por isso que esse tema rende tanta discussão. Tem um tipo de sonegação que pega muita gente de surpresa, porque a pessoa nem sente que está mexendo em dinheiro dos outros. Quando você compra uma mercadoria, parte do preço é o imposto. No caso, ICMS. Esse valor, em tese, não pertence ao comerciante. Ele só recolhe de você, o consumidor, e tem a obrigação de repassar para o Estado. Naquele instante da venda, o lojista funciona como um cofrinho do Estado. O que o Supremo decidiu foi o seguinte: se o comerciante certinho que recebeu esse imposto, mas de forma habitual e proposital, não repassa isso, pode virar crime. Repara em duas palavras: habitual e proposital. Um atraso pontual, uma empresa em dificuldade que se enrolou um mês, não é isso. O que a corte mirou foi o sujeito que faz da sonegação um modelo de negócio, que embolsa o imposto dos outros como estratégia. É polêmico até hoje. Tem advogado sério que diz que isso criminaliza a dívida, transforma o inadimplente em réu. E tem quem responde que o cara não deixou de pagar uma conta dele e ficou com o dinheiro que era do Estado. É o tipo de tema que divide banca de doutorado. Imagine a mesa de bar. Pergunta que todo mundo faz: existe um valor abaixo do qual nem vira caso de polícia? Existe, mais ou menos. O próprio sistema reconhece que tem perda pequena demais para justificar a máquina inteira de um processo. O Estado não manda a cavalaria atrás de troco, porque o processo sai mais caro que o valor sonegado. Hoje, nos impostos federais, a Justiça trabalha com uma faixa em torno de R$20 mil. Abaixo disso, em regra, não se fala em crime. A gente chama isso de princípio da insignificância. Isso não é um número mágico. Tem divergência nos tribunais entre turmas das cortes superiores. Às vezes pensam diferente. E nos impostos estaduais, o valor muda de estado para estado conforme a lei de cada lugar. Então, tratar isso como uma faixa de referência não é como uma senha que libera todo mundo dali para baixo. Empresa autuada, processo criminal aberto, e aí, quem responde? O dono? O contador? Todo mundo que assina alguma coisa? No nosso direito, não existe culpa automática por causa do cargo. Não basta o seu nome estar no contrato social para você virar réu. A acusação tem que mostrar com prova quem decidiu, quem mandou, quem tinha poder sobre aquela conduta. Sócio que não administra, que só entrou com dinheiro e nunca tocou a operação, em tese não responde por estar no quadro. O contador entra se participou da fraude, não pelo simples fato de ter feito a contabilidade. Porque é comum a denúncia chegar genérica, jogando a culpa em cima de todo mundo da empresa de uma vez só. É esse tipo de acusação no atacado costuma ter ponto fraco. É exatamente ali que a defesa trabalha. Para fechar, o conselho que vale mais do que o vídeo inteiro. Existe uma janela de tempo entre a fiscalização começar e a denúncia criminal chegar. Essa janela é ouro e quase ninguém usa. É nela que dá para regularizar, parcelar, pagar, corrigir o que estava errado. E muitas vezes a coisa nem chega a virar processo criminal. Tem até um caminho que a lei oferece, o acordo de não persecução penal, que em muitos casos resolve sem processo. O erro clássico é esperar a bomba estourar. Quando chega a intimação da Receita, é a hora de sentar com o tributarista e com o criminalista, juntos verificar aquela situação. Não depois que o seu nome já está no inquérito, que já virou denúncia. Se você tem uma empresa, a pergunta certa não é será que me pegam?
A pergunta certa é: a minha contabilidade aguenta uma fiscalização? Quem responde isso, dorme tranquilo. Quem responde depois, responde para o juiz. Faz uma coisa para mim. Se esse vídeo te abriu a cabeça, mande para o seu sócio, para o seu contador. Me conta aqui nos comentários qual desses pontos mais te surpreendeu. Eu leio todos e te respondo. Até mais.